Evangelho segundo João, capítulo de número 19, de 16 a 22. O texto sagrado diz assim, irmãos. Então Pilatos o entregou para ser crucificado. Tomaram eles, pois, a Jesus. E ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim o que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Vamos orar, irmãos. Ó Deus santo e bendito, nós carecemos do auxílio do teu Santo Espírito para contemplar o Senhor Jesus e o seu amor por nós, ó Deus, naquela cruz maldita. Ajuda-nos, Pai, a ver a glória dele e a segui-lo, ó Deus, na sua humilhação, a segui-lo. Ajuda-nos, ó Pai, enquanto pregamos a tua palavra, enquanto a ouvimos. Em nome de Jesus, com perdão dos pecados. Amém. Meus irmãos, todos os evangelistas relatam a crucificação do Senhor, como não poderia deixar de ser. Todavia, o Evangelho de João, que nós temos ouvido a palavra de Deus nele aos domingos pela manhã, omite alguns detalhes desta crucificação, deste evento, o maior de todos. Mas ao mesmo tempo que João omite alguns detalhes que nos são ditos pelos sinóticos, pelos outros evangelistas, e assim eles completam toda a cena, João também adiciona detalhes que os sinóticos, os outros evangelhos, não falam. E assim nós temos o quadro completo. Por exemplo, em João, e só em João, nós encontramos a controvérsia que nós vemos aqui entre os judeus e Pilatos por causa do que foi escrito na cruz. É só em João que nós encontramos essa discussão dos judeus com Pilatos, dizendo: não coloque que ele é o nosso rei, coloque que ele diz ser o nosso rei. É só em João que nós temos essa conversa, esse debate. É só em João também que nós encontramos várias citações, como veremos nos próximos domingos, sobre o cumprimento na morte de Cristo de profecias do Antigo Testamento. E por fim também, é só em João que nós vemos o cuidado de Jesus por sua mãe Maria. E o último grito dele antes de sua morte, como está relatado no versículo de número 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Este grito, ele é apenas relatado no Evangelho de João. Irmãos, um teólogo disse acerca da narrativa da crucificação do Senhor Jesus o seguinte, abre aspas: a pessoa que lê essa passagem sem demonstrar um profundo sentimento de sua própria dívida para com Cristo, deve ser alguém que possui um coração insensato e endurecido. Grande foi o amor de Cristo pelos pecadores quando voluntariamente suportou esses sofrimentos em favor deles. Fecha aspas. Nós então começamos, irmãos, a ouvir a pregação da palavra no texto que lemos. O versículo 16 diz que Pilatos, não tendo resistido à pressão política que os judeus colocaram sobre ele, lembram-se? Se libertares este Jesus, não és amigo de César. E nós vamos nos queixar com César sobre você. Não resistindo e pensando em si mesmo, diz o versículo 16 que Pilatos entregou o seu Jesus para ser crucificado.
Pilatos entregou o seu Jesus aos romanos. Eram soldados romanos que iam crucificar, que iam executar Jesus Cristo. Embora Pilatos fez isto entregando Jesus à vontade dos judeus, era o que os judeus queriam. Mas os judeus não podiam crucificar ninguém. Então Pilatos entregou o seu Jesus na mão dos soldados romanos para que eles, como costumeiramente faziam, o crucificassem. Versículo 17, então, nos diz como então esse processo começou. Tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Irmãos, carregar a cruz ou parte dela, e há uma discussão entre se Jesus carregou apenas a parte horizontal, o madeiro, a trave horizontal da cruz, chamada patíbulum. Ela era colocada sobre os ombros do condenado, e esse condenado carregava esta peça de madeira horizontal até o lugar da crucificação. Então ele era deitado no chão com esta parte horizontal do madeiro, eram cravadas as suas mãos, e depois esse condenado era içado por cordas para que esta parte horizontal de fato encaixasse no madeiro vertical já colocado, já cravado no chão. E ali então ele era exposto à vergonha e à morte. Não se sabe se Jesus de fato carregou todo o madeiro, tanto a parte horizontal quanto a parte vertical, ou só esta parte horizontal chamado patíbulo. Mas era a parte da condenação, da execução, o condenado ser humilhado, carregando a sua própria cruz. E é isso que o texto diz, que o seu Jesus Cristo carregou a sua própria cruz, ele mesmo. Nós sabemos que em certo momento, e os sinóticos falam sobre isso, o seu Jesus Cristo não tinha mais forças para carregar o patíbulo, ou toda a cruz. O patíbulo pesava cerca de 45 quilos, e a cruz toda chegava a 90 quilos. O seu Jesus Cristo já estava desgastado, lembram-se? Ele já tinha sido ferido e torturado anteriormente. Antes dele carregar a cruz, ele foi mais uma vez açoitado. Lembram-se que ele primeiro recebeu um açoite que era mais brando? Se alguém pode entender, é um açoite mais brando, mas havia. E depois, quando Pilatos deu a sentença, ele recebe outro tanto de açoites, e agora ele vai levar a sua cruz. E chega um momento em que ele está tão exaurido, que ele não consegue. E os sinóticos dizem que, vendo os soldados que ele não ia chegar até o morro do Calvário, então chamaram um homem, lembram? Um africano, de Cirene, Simão, que hoje é a Líbia, né? Hoje é o território da Líbia. E o obrigaram, ele não queria, mas o obrigaram a carregar a cruz. Era direito dos romanos fazerem isso. E o cidadão judeu, que estava debaixo de Roma, tinha que obedecer. Então Simão o ajudou a carregar a cruz. Mas essa cruz não era de Simão. Não foi Simão que fora crucificado lá. Essa cruz era do Senhor Jesus. Ele próprio carregou a sua cruz. Alguns pais da igreja veem esse evento em Jesus carregar a própria cruz, o lenho, a madeira, como o antítopo de Isaac. Lembra-te de Isaac? Filho de Abraão. Quando Deus pediu e exigiu de Abraão o seu próprio filho. O texto diz que tomou Abraão a lenha, a madeira do holocausto, e colocou sobre Isaac, seu filho. João não faz essa relação. Porém, é algo certo que o cordeiro que salvaria Isaac no dia, lembra-se? E quando Abraão estava para matar o próprio filho, um anjo segurou a mão de Abraão e diz: não faça isso. Deus proveu para si o cordeiro. E o texto diz que Abraão, olhando para trás, viu um carneiro, que é o cordeiro macho, adulto, agarrado em galhos. E então ofereceu no lugar de seu filho. O cordeiro que Deus providenciou. O cordeiro de Deus. Assim, o Senhor Jesus Cristo é o cordeiro providenciado. Vocês lembram da conversa de Isaac e de Abraão? Quando ambos estavam caminhando para o lugar de holocausto? E por sinal, era o mesmo monte em que Jesus seria crucificado. A mesma montanha. O mesmo local. Jerusalém.
no Morro do Calvário, naquela região, foi que Abraão foi sacrificar o filho. E agora Cristo está sendo, de fato, sacrificado. Mas o diálogo de Isaac não era um menininho, tá? Isaac tinha mais de 17 anos. Isaac sabia muito bem o que estava acontecendo. Tanto que diz o texto assim: perguntou-lhe Isaac, meu pai Abraão, eu estou vendo fogo e a lenha para o holocausto, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. Depois então de Deus ter provido aquele carneiro, aquele cordeiro macho e adulto, que simbolizava de Cristo, então o texto diz que tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome daquele lugar, o Senhor proverá. E meus irmãos, o Senhor proveu para que ele morresse em nosso lugar. Abraão profetizou dizendo, o Senhor proverá um cordeiro para si em nosso lugar, meu filho. Ele vai nos salvar de sermos destruídos. E o Senhor proveu. O Senhor Jesus carregou a sua própria cruz, o seu próprio madeiro. Mas, diferentemente de Isaac, ele não foi liberto da morte. Ele foi entregue pelo seu pai à morte. Diz o texto que ele saiu para o lugar chamado Calvário, Gólgota, em hebraico. Irmãos, a palavra Calvário é a transliteração em latim de um termo grego, crânium. O termo grego é crânium, que é crânio, caveira, crânio. E aqui nós encontramos a transliteração em latim, Calvarium. E a palavra Gólgota significa a mesma coisa, só que é hebraica. É a palavra, o termo hebraico-aramaico para Calvário, para crânio. Até hoje, isso é certo, lá está o Morro do Calvário. Não era uma montanha, era um morro. Uma elevação que dava para você ver o topo. E até hoje está lá. E ela tem uma forma mesmo de um crânio. Então o levaram. E ele saiu da cidade, para fora dos muros de Jerusalém, para o lugar chamado Calvário. Isso ele fez porque a lei prefigurava assim. A lei dizia que a oferta do sacrifício tinha que ser oferecida fora do arraial. Olha o que diz Levítico. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial, para fora. E o texto aqui de João diz, ele saiu para fora, digamos assim. Ele foi sacrificado no Calvário. Por um lado, tudo isso fazia parte da humilhação de Cristo, era o começo do ápice de sua humilhação. Sair de Jerusalém como alguém que era indigno de habitar na cidade de Deus, como um maldito. Mas, por outro lado, esses acontecimentos eram um cumprimento da figura apresentada na grande oferta pelo pecado, instituída na lei mosaica, como nós vemos em Levítico. A oferta pelo pecado será levada para fora do arraial, morrerá fora do arraial. E Jesus saiu de Jerusalém para o Gólgota. Ele saiu. Irmãos, aqueles judeus cegos e incrédulos não imaginavam que ao instigar furiosamente os romanos a crucificarem Jesus fora de Jerusalém, estavam de maneira inconsciente cumprindo a grandiosa oferta pelo pecado. Porque está escrito em Hebreus, por isso foi também que Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Hebreus 13, 12. Irmãos, não devemos deixar e não podemos deixar de aplicar o que significou a saída de Jesus para fora de Jerusalém, cumprindo assim a oferta grandiosa, a maior oferta pelos pecados de nós, seu povo. Não podemos deixar de aplicar essa verdade como o próprio autor de Hebreus a aplica. O autor de Hebreus contemplando que Jesus saíra para fora de Jerusalém, ou seja, para o Monte do Calvário, para a humilhação, o escritor aos Hebreus diz, saiamos, irmãos, nós aqui, saiamos, pois, a Ele.
junto com ele, fora do arraial, levando a sua vergonha. Hebreus 13, 13. Assim como ele foi humilhado, saído da cidade santa, porque a cidade santa não poderia contemplar o maldito judeus. Os judeus insistiam com os romanos que os crucificados não poderiam ser crucificados em Jerusalém, porque era a cidade santa. Eles, como malditos, tinham que ser crucificados para fora. Então Jesus passa por essa humilhação também. E Hebreus diz, então, irmãos crentes aqui, saiamos com ele, carreguemos a sua humilhação. Devemos, irmãos, nos retirar do mundo, deste mundo mau, dos seus prazeres, dos seus desejos, mesmo que isso nos custe a humilhação e permanecermos sozinhos, saiamos após ele, o nosso Senhor, que sofreu por nós. À semelhança de nosso Senhor, devemos estar prontos para levar nossa própria cruz todos os dias e sofrer perseguição por causa do seu nome, por causa da sua doutrina e por causa do nosso compromisso com ele. Seria bom para a igreja se mais da verdadeira cruz fosse visto entre os seus membros. Cada membro tomando a sua cruz. Cada membro se expondo à humilhação e à vergonha neste mundo. No trabalho, na faculdade, no colégio, em casa, na família. Cada crente tomando a cruz, a vergonha de Cristo, saindo após ele. Irmãos, colocar a cruz na parede de igrejas, embora isso não esteja errado em si, colocar uma cruz numa torre da igreja, carregar uma cruz em um colar ou algo parecido, essas coisas, irmãos, são fáceis. Tudo isso é fácil e não envolve qualquer dificuldade. Mas ter a cruz de Cristo no coração, carregar esta cruz que é humilhação e vergonha no viver diário, conhecer a comunhão dos seus sofrimentos por fazer a sua vontade, ser conformado a ele na sua morte, na sua humilhação, por não viver segundo os prazeres deste mundo, crucificando as nossas afeições que vão contra a lei de Cristo, lutando contra o nosso pecado que tenazmente nos assedia. Tudo isso é a cruz que de fato importa. E não encontramos com facilidade crentes desse tipo. No entanto, podemos estar certos, irmãos, de que esse é o único meio de carregar a cruz, que honra Cristo, nos abençoa, e aqueles que estão ao nosso redor. Carreguemos a cruz. Saiamos após ele. Não nos importando com a vergonha e a zombaria. Saiamos após o nosso Senhor, que carregou a sua própria cruz em nosso lugar. O versículo 18 diz assim: e foi lá no Calvário, no Gólgota, que o crucificaram. Irmãos, lembram-se que eu disse que, e a história diz isso, que os judeus faziam questão que os romanos não crucificassem ninguém em Jerusalém, por ser lá considerada a terra santa. Mas os romanos faziam questão de crucificar os condenados em um lugar público. Porque para Roma, a crucificação era um aviso a toda a gente que se alguém se levantasse contra Roma, passaria pela mesma tortura vergonhosa e horrível da morte da cruz. Então Roma fazia questão de que a execução fosse pública, enquanto os judeus exigiam de Pilatos que ninguém fosse crucificado em Jerusalém. Portanto, qual que era o meio de harmonizar essas duas coisas que tensionavam entre si? Era arranjar um lugar fora de Jerusalém, mas ao mesmo tempo um lugar perto de uma via de fluxo intenso de pessoas, para que as pessoas pudessem ver o que acontecia com aqueles que se levantavam contra Roma. E foi então que escolheram o Gólgota, que é o lugar, até hoje, o lugar onde as pessoas transitam intensamente e que poderiam ver naquele morro facilmente aquele horrível espetáculo. E foi ali onde o crucificaram, diz o texto. Irmãos, a crucificação era o mais terrível dos castigos. Nós vimos há sermões passados que ela fazia parte do castigo que se chamava verberatio. O verberatio era a crucificação que antes dela era acompanhada de
açoite intenso. Então o verberátil era açoite, mas mais crucificação. A crucificação, irmãos, a crucificação tem origem entre os povos assírios e entre os persas. Depois os gregos tomaram para si e os romanos, por fim, aperfeiçoaram. A crucificação, irmãos, não tinha antes o objetivo de matar alguém, mas o objetivo primeiro era torturar a pessoa. A crucificação não era apenas a ideia de acabar logo com a vida de alguém. Era expor aquela pessoa à tortura até quando ela não aguentasse mais. Tanto que há relatos bem estabelecidos na história e no estudo da crucificação, que alguns condenados à crucificação duravam cerca de 3 ou 4 dias pendurados no madeiro. O Senhor Jesus Cristo durou horas, poucas horas, porque ele estava exausto. E ele entregou a sua vida. Ele não estava lutando para continuar vivo. Ele estava entregando a sua vida. Mas a crucificação era um espetáculo horrível. O objetivo primeiro não era a morte em si, mas a vergonha e a tortura. O condenado era fixado na cruz pela fixação de pregos e grandes pregos entre os ossos do carpo. Aqui estão os metacarpos, não é isso? O crucificado não poderia ser crucificado aqui, como nós dissemos já anteriormente, em algum dos nossos sermões passados, porque a carne não aguentaria o peso do corpo e rasgaria. Então aqui estão os ossos do carpo. Aqui é uma estrutura que o prego pode entrar no punho e segurar o crucificado com maior resistência. O que traria, obviamente, dor ao crucificado. Porque aqui tem um nervo chamado nervo mediano, um dos maiores nervos do corpo. E o prego atingia o nervo, causando dores excruciantes ao crucificado. Os pés do crucificado poderiam ser pregados, e diferente de algumas imagens que nós vemos, né, infelizmente nós vemos, que quebram o segundo mandamento, imagens do Senhor Jesus Cristo crucificado, eles não eram crucificados nos peitos do pé, mas no calcanhar de Aquiles. Ali nós possuímos uma cartilagem, que é suficiente para que o pé fique fixado, se pregado à cruz. Alguns outros, Heloísa, eram amarrados os pés. Nem todos os crucificados tinham os pés crucificados, mas eram amarrados com tiras de couro. Esse tipo de morte, irmãos, esse tipo de tortura era terrível. A posição, por muito tempo, começava a causar câimbras no corpo já desgastado, daqueles que haviam sofrido a crucificação, antes com açoites. E a perda de sangue. O Senhor Jesus Cristo já perdia muito sangue, como qualquer outro crucificado, já estava perdendo muito sangue. A pessoa entraria em um choque com a perda do sangue. Fora isso, a questão da asfixia, que era a maior causa da morte da crucificação. Porque o tórax e o abdômen, principalmente o abdômen, pressionado, não conseguia mais respirar. Não conseguia jogar o ar para fora. Conseguia inspirar, mas não expirar. E o corpo começava a entrar em angústia. Todo esse horror e vergonha poderia durar horas e até dias. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo sofreu terrivelmente. Mas esse sofrimento físico não foi o maior sofrimento. Foi terrível. Foi terrível. Mas não foi o maior. O maior sofrimento do Senhor Jesus Cristo foi como Filho de Deus perfeito ser abandonado pelo seu Pai. O Deus com quem ele sempre teve comunhão perfeita e plena o abandonou naquela cruz maldita. Por isso que ele clamou: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E os homens olhando dizem: ele chama por ele. Confiou em Deus. Deus venha livrá-lo. Nós deveríamos ser abandonados, eu e você, pelos nossos terríveis pecados. Nós deveríamos ser expostos à vergonha,
a humilhação. Mas o Santo de Deus, o Filho de Deus bendito, o foi por nós. E esse foi o maior sofrimento dele, ser abandonado pelo seu próprio Pai. Que mistério! Ninguém jamais nunca vai entender. Ninguém jamais pode compreender. Jamais mente humana pode prescrutar o que aconteceu naquele dia com o Senhor Jesus abandonado pelo seu próprio Pai em nosso lugar. O texto de João continua dizendo que com ele, 2 outros ladrões, aqui não diz ladrões, mas os sinóticos dizem que eles eram ladrões. Aliás, mais do que ladrões, porque Marcos usa um título para esses 2 homens que os definem como guerrilheiros, assassinos. Ninguém era crucificado, irmão, se não tivesse cometido um crime muito sério para tal pena de morte. É possível, aqui é uma possibilidade, o texto não diz e nenhum dos sinóticos dizem isso, mas é possível que a cruz que Cristo tomara tenha sido preparada para Barrabás. Lembra-se da troca? Aquela cruz não era de Cristo anteriormente, era de Barrabás. E é possível que esses 2 homens fossem companheiros de Barrabás na sedição que ele levantou. Que eles participaram da revolta com assassinatos liderados por Barrabás. Mas como Barrabás fora solto, agora os 2 permanecem. E Jesus tomou o lugar de Barrabás. Todos os 4 evangelistas registram esse fato, que Jesus Cristo foi crucificado entre 2 homens. Ele no meio e 2 homens, cada um do seu lado. Mateus usa termo para defini-los, como guerrilheiros e assassinos. Marcos diz que ambos insultavam Jesus quando crucificado. Lembra que o ladrão vai se converter? Mas o texto diz que no início do processo da crucificação, os 2, ambos, insultavam Jesus. Até aquele que iria se converter estava insultando. Então, prova de que ele foi salvo pela graça. Um pecador como eu e você, que foi salvo pela graça. E esse pecador, Lucas registra, que ouviu as doces palavras e que nenhum homem jamais ouviu. Nenhum homem jamais ouviu as palavras que Cristo disse àquele ladrão arrependido por obra do Espírito Santo naquele dia, na hora da sua morte. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é que todo mundo na morte será alcançado por Jesus. Infelizmente, a maioria morre sem Cristo. Mas aquele ladrão, Jesus alcançou. E ele deu evidências disso, de que Jesus alcançou. Ele foi humilde, reconhecendo os seus pecados. Se vocês lembram do texto de Lucas, ele diz: nós estamos aqui pelo que fizemos, nós merecemos estar aqui. Isso é humildade, isso é quebrantamento. Ele amou o companheiro dele, o outro ladrão, quando ele diz assim: olha, você está insultando este homem, você não teme a Deus, mesmo estando debaixo da mesma sentença? Nós estamos aqui porque merecemos. Esse homem nada fez, isso é justo. Não faça assim. Ele está pregando para o outro colega dele. E ele creu em Jesus. E pela fé nós somos salvos. Ele olhou para Jesus e disse: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando vieres do teu reino. Ele mostrou evidências. Nem todo mundo que está no leito de morte vai ser salvo. Mas esse ladrão foi. Porque a palavra de Deus dá testemunho. E ele demonstrou evidências de salvação. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo estava ali entre aqueles 2 homens. Um deles permaneceu em seus pecados, insultando o Salvador. O outro, embora tenha feito o mesmo no início e vivido em devassidão e pecado, não permaneceu assim. O Espírito Santo, naquela última hora, abriu o seu entendimento para que ele contemplasse a Cristo crucificado além do que seus olhos podiam ver. Ele viu o Cristo Rei. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E ele foi salvo. Todavia, o outro se perdeu para sempre. Ambos, irmãos, contemplavam o mesmo Cristo. Ambos foram expostos às mesmas palavras de Cristo na cruz. Porém, apenas um foi salvo. Irmãos, o que nós aprendemos daqui? Desses 2 homens que foram crucificados com Cristo, um à sua direita e outro à sua esquerda. Que toda a humanidade é representada por aqueles 2 homens, por aqueles 2 ladrões. Toda a humanidade. Aliás, a Bíblia é sempre assim, já viu? A Bíblia, desde antigamente, é sempre representada por 2 tipos de homens, por 2 tipos de grupos: os justos e os ímpios, Caim e Abel, Isaac e Ismael, Jacó e Esaú,
o bem-aventurado do Salmo 1 e os ímpios e o ímpio que será condenado. Sempre dois tipos de homens. Sempre esses dois grupos. E ali estão eles representados na pessoa daqueles dois ladrões. Um que é salvo por ter se convertido e entregado-se a Jesus, e o outro que resistiu até o fim. Irmãos, em qual grupo nós estamos? Hoje nós estamos diante de Cristo crucificado. Na pregação, Paulo vai dizer: por que vocês estão abandonando Cristo que foi crucificado? Ele fala isso aos Gálatas, que foi crucificado diante dos próprios olhos de vocês. Ou seja, os Gálatas não viram Cristo crucificado, mas pela pregação eles viram. E como vocês aqui hoje, irmãos, estão vendo pela pregação Cristo crucificado pelos pecadores, qual será a sua reação? Você vai se entregar a Ele? Vai se arrepender de seus pecados? Vai confessar o seu nome? Vai se entregar apesar de toda a sua imperfeição, de todos os seus pecados? Vai confiar unicamente nele? Está seguro nele para a sua salvação, como aquele ladrão arrependido? Ou você continuará rebelde, tentando tirar vantagens de Cristo, como o ladrão que não arrependeu disse a Cristo: salva a ti e a nós também, desce daí, tira a gente daqui que a gente vai crer em você, tirando proveito do Senhor Jesus Cristo. Qual a sua reação diante do Filho de Deus crucificado? Lembre-se, não se esqueça, um deles foi salvo, o outro não. Lembre-se disso. Os dois tiveram os mesmos benefícios diante de Cristo. Um deles foi salvo, o outro não. Continuando, irmãos. Versículo 19 diz assim: Pilatos escreveu também um título e colocou no cimo da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Irmãos, era costume os romanos escreverem o crime pelo qual o crucificado havia sido condenado em uma tabuleta ou placa. Essa tabuleta em latim era chamada titulus. Daí vem a nossa palavra, título. É daí que vem. Então tinha lá a tabuleta. Ela era ou colocada no pescoço, pendurada no pescoço do criminoso, para todo mundo ver o crime, que era uma maneira de humilhar ainda mais aquele que seria humilhado ainda mais na cruz. Ou a placa era levada diante do criminoso, mostrando para todo mundo o que ele tinha feito. Então nessa placa, Pilatos escreveu: acusação, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Versículo 20. Muitos judeus leram esse título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade. Lembra que eu falei? Era um lugar de trânsito. E estava escrito em hebraico, latim e grego. Veja, estava escrito em hebraico, que era o hebraico aramaico, língua do uso comum da Judéia. Então todos os judeus podiam ler e entender o que estava escrito. Estava escrito em latim, que era a língua oficial do Império Romano, do exército romano. Então, os guardas poderiam saber qual que era a acusação pela qual Jesus fora condenado. E estava escrito em grego, que era a língua franca, ou seja, a língua usada em todo o Império. Então, a ideia é que os romanos queriam certificar-se que, fazendo assim, estavam publicando a todos o crime que merecia tal punição e advertir a todos os segmentos da sociedade: quem fizesse algo igual, quem se proclamasse rei contra César, teria o mesmo fim. Aí, versículo de número 21 diz: os principais sacerdotes, quando leram o que estava escrito na placa, na cruz de Cristo, lembra-se que eu falei, né, que a placa era colocada sobre o pescoço do condenado, ou era levada diante dele, e quando chegava na cruz, quando o condenado era colocado na cruz, essa tabuleta era colocada na parte lá em cima, no cimo da viga vertical. E lá estava escrito, no caso de Jesus, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E quando os judeus leram aquilo, os sacerdotes disseram a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, tira aquela placa dali, ele não é o nosso rei. Escreva que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Ele que disse que é nosso rei, ele não é o nosso. Mais uma vez eles negam Jesus como rei, o Messias prometido. Lembra no sermão passado? Quando Pilatos disse: eis de crucificar o vosso rei, eles disseram: não temos rei senão César. E mais uma vez eles rejeitam o Senhor Jesus Cristo. Vocês olham para o que Israel passa até hoje.
o sofrimento todo de Israel. Vocês se lembram o que os líderes de Israel disseram, os líderes do povo de Israel naquele dia disseram, quando Pilatos falou, olha, vou crucificar o vosso rei. Eles disseram, nós não temos rei senão César. E aí os sinóticos dizem, e testemunham, que eles disseram mais ainda. Eles disseram assim, ó, caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Como que Pilatos responde aos judeus? Versículo 22, nós terminamos. Respondeu Pilatos, vamos dizer juntos? Respondeu Pilatos. Certamente, irmãos, nós podemos imaginar que Pilatos disse aos judeus o que disse aqui com muito cinismo e ironia. A ideia aqui é que Pilatos está se vingando dos judeus que o acuaram e o que humilharam, que o obrigaram a fazer algo que a princípio ele não queria. Fez por covardia, mas não queria. A gente viu que ele tentou, de alguma maneira, muito fraca, é verdade, livrar Jesus. Mas os judeus foram encurralando ele e ele foi obrigado a ceder. E nessa disputa de poder foi humilhado. E agora ele humilha. Olha o que eu escrevi. Ele é o rei de vocês. Devemos nos lembrar da importância do tema para João sobre o rei dos judeus. Ele fala várias vezes, lembra da interrogatório de Jesus com Pilatos? Tu és rei? Eis que vou crucificar o vosso rei. Ele não é o nosso rei. Jesus vai dizer, o meu reino, o tema reinado, o rei é muito forte em João, nesses capítulos 18 e 19. E eles aqui a ideia de rei dos judeus funcionam de várias maneiras, em vários aspectos. Primeiro, isso nos diz que a acusação que levou Jesus à cruz foi de sedição. Ele se fez o rei dos judeus. Foi essa acusação que, por fim, prevaleceu. Lembra que a gente viu que os judeus tentaram várias acusações? A que prevaleceu foi esta. Ele se fez rei dos judeus. Ele está contra César, acusaram os judeus erroneamente, falsamente, e acreditou covardemente a Pilatos. Mas essa foi a acusação final que prevaleceu, de sedição, de revolta contra César, se fazendo rei. Segundo, isso também nos dá evidência que o conteúdo da placa é o último ato de vingança de Pilatos contra os judeus, porque agora Pilatos vai zombar dos judeus. Como os judeus o acuaram e humilharam, agora é a vez dele de humilhá-los e também de zombar deles. E terceiro, e mais importante, é que a malícia de Pilatos, porque ele escreveu isso com malícia, Pilatos não queria falar, ele não está falando a verdade, Jesus é o rei, eu reconheço que ele é o rei. Não, ele fez isso para tripudiar dos judeus, para zombar dos judeus. Só que Deus usou essa malícia de Pilatos, servindo aos seus propósitos, porque Jesus é realmente o rei. E o mundo todo, o mundo inteiro sobre disso. Lembra? Escrito em hebraico, em latim, diz o texto, e também, como nós vimos, né, a inscrição, diz aí o texto, no versículo de número 20, né? Diz em hebraico, latim e grego. Então todo mundo sabia, todo mundo viu, para que todo mundo soubesse que Jesus é o rei. Então a maldade de Pilatos serviu aos propósitos de Deus em mostrar que Jesus, o rei, estava dando a vida pelo seu povo e venceria a morte ressuscitando. A cruz era um meio de exaltação da obra de Deus. A forma exata da exaltação de Cristo e de sua glorificação como Salvador. Nós estamos aqui adorando Jesus Cristo porque ele morreu por nós. Então a cruz é a forma da exaltação do rei. Nós amamos o rei. Nós louvamos o rei por sua cruz. Que não era dele. Era minha e sua. Aquela cruz maldita que ele tomou não era dele. Era minha e sua cruz. E nós o exaltamos. E glorificamos o nome dele. Porque com o rosto como uma pedra, com a resolução santa, firme, de não voltar atrás, ele tomou o que era nosso, a maldição que estava sobre nós, ele tomou sobre si. A cruz é a maneira que Deus glorificou o Rei Jesus. Ao colocar os dizeres nas 3 línguas, Deus Pai estava através da providência, proclamando ao mundo inteiro que o Senhor Jesus é Rei. Eu termino aqui hoje. Os judeus, ainda que se esforçassem
não puderam fugir dessa verdade. Rei dos judeus. E chegará o dia, irmãos, que ninguém jamais poderá finalmente fugir dela também. E todos conhecerão que Jesus é o Rei. Mesmo antes do seu nascimento, do nascimento de nosso Senhor, o anjo Gabriel o anunciou como Rei. Ele disse a Maria: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Lucas 1, 32, 33. Logo após o seu nascimento, vieram os sábios do Oriente, indagando: onde está o recém-nascido Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Mateus 2, 2. Uma semana antes da crucificação do Senhor Jesus Cristo, a multidão que o acompanhava em sua entrada triunfal em Jerusalém clamou: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. João 12, 13. Na verdade, Jesus Cristo era o Rei de fato. Tal como dissera Pilatos. Rei de um domínio diferente dos reinos deste mundo, é verdade. Porém, um verdadeiro rei. De um reino e de súditos autênticos. Na qualidade de rei, Jesus nasceu, viveu e foi crucificado. Na qualidade de rei, ele voltará para governar sobre toda a terra, como Rei dos reis, Senhor dos senhores. Irmãos, nesta manhã e para sempre, estejamos certos de que conhecemos Jesus como nosso Rei, que seu domínio já foi estabelecido em nossos corações. Somente o encontrarão como Salvador no último dia aqueles que o obedecem a Ele agora como Senhor e Rei. Você só terá Jesus como Salvador no último dia, se agora Ele for o seu Rei e Senhor. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Jesus não salvará ninguém que não tenha feito dele nesta vida Rei. Rei do seu coração. Tributemo-lhe, então, ao Senhor, tributemo-lhe com alegria e amor a obediência e a fé que Ele, o Rei Jesus, valoriza mais do que ouro. Obediência e fé são os tributos que este Rei, de fato, requer. Sobretudo, irmãos, eu termino, jamais tenhamos medo de sermos súditos fiéis deste Rei, soldados e seguidores dele, ainda que sejamos muito desprezados por este mundo. Lembram-se? Saiamos com ele para fora. Em breve, chegará o dia em que o Nazareno, rejeitado, humilhado, com todos os seus anjos santos, virá com grande poder e glória. Então se ouvirá a sétima trombeta, tocada pelo sétimo anjo, e se ouvirá do céu um grande clamor, um grande grito. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para sempre. Amém, irmãos.